Bom, vamos entrar agora no preenchimento da declaração de óbito, bloco por bloco. E o primeiro bloco, a gente vai entender quem, quando e onde, né? Quem foi o falecido, quando aconteceu o óbito e onde aconteceu o óbito. Então, esse é o primeiro bloco, onde você vai ter algumas informações, são as primeiras informações que você vai preencher, né? O tipo do óbito, aí você vai marcar se é fetal ou não fetal, e aí, geralmente, a gente que atende adulto vai marcar como não fetal. A data do óbito, você vai colocar a data em que aconteceu o evento e a hora do óbito. Aqui é muito comum o pessoal colocar a hora que foi feito o eletro, mas não necessariamente precisa do eletrocardiograma para definir o óbito. É uma coisa que geralmente a gente faz porque aí todos os profissionais que prestaram assistência escrevem o mesmo horário, então é uma forma fácil de a gente documentar e ficar todo mundo no mesmo horário, né, para não haver divergência quanto a isso. Então a hora do eletro, se a máquina do eletro tiver o horário correto, é geralmente a hora que a gente coloca. Então, isso é mais uma convenção, não é uma obrigação. É importante que o paciente tenha também o cartão do SUS, porque sem esse dado aqui, a coisa não anda, né? Não tem como progredir, vai ter que, se você não colocar, se o paciente não tiver, alguém vai ter que preencher. A naturalidade aí com o município e a unidade federativa, então você precisa colocar isso aí, se você não tiver disponível, isso aí é o lugar onde o paciente nasceu, né? Geralmente isso aí tem na carteira de identidade, então por isso que é importante que você peça um documento de identidade do paciente para você preencher esses primeiros dados. Caso não tenha, ou você não tenha acesso a um documento do paciente, ou o documento que ele tem não tenha a naturalidade dele, você pode colocar só o estado onde ele nasceu. É uma possibilidade, mas o ideal é que tenha um município também. E aí, o item 5 é o nome do falecido, beleza? Onde você vai colocar o nome do paciente. Importante aqui você colocar o nome do documento, e aí o documento mais recente, porque algumas vezes existe divergência de documento com relação ao nome de casado, né, nome de solteiro, etc. Nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e a parte aqui da idade. Nessa parte você vai colocar apenas os anos completos, né? Não é para colocar mês, dia, hora, minuto, não. Aqui é só ano completo, quando a gente está falando de adulto. Se o paciente ainda não completou um ano de idade, aí você vai preencher meses. Se ele não completou um mês, você vai preencher dias. Se ele não completou um dia, você vai colocar horas. Se ele não completou horas, você vai colocar minutos. Beleza? Caso você não preencha isso, você vai marcar como ignorado. Mas assim, você não deve fazer isso. Evitar marcar os itens como ignorado e preferencialmente preencher tudo o que for possível. O sexo você vai marcar masculino ou feminino. A raça é importante que você pergunte ao acompanhante, isso aí é a recomendação do Ministério, né, de você questionar o acompanhante dando todas as opções. Aí você pergunta qual é a raça, qual é a cor do seu fulano, senhora fulana, não sei o quê. Você pergunta e aí você dá todas as opções. O ideal é que você questione e fala branca, preta, amarela, parda ou indígena. E a pessoa vai dizer alguma coisa. Em alguns documentos existe já essa definição. Em alguns prontuários existe essa definição também, então talvez alguém já perguntou e colocou, então você pode usar isso aí também. A situação conjugal também é importante que você marque se é solteiro, casado, viúvo, qual é a situação conjugal do paciente, porque sem isso também o processo não anda. O nível de escolaridade, então é importante que você coloque até que período o paciente estudou, né? Fundamental 1, Fundamental 2, e nessa partezinha série, você preencher qual série foi que o paciente completou, beleza? E o último item aqui desse primeiro bloco é a ocupação habitual. Então é importante que você coloque o que é que o paciente fazia, o que ele tinha como ocupação. Percebe que tem um código CBO ali do lado? Esse código CBO você não vai preencher, beleza? Então vamos aqui com alguns detalhes sobre o bloco 1. Quanto à hora, não existe hora 24:00. Se o paciente morreu de meia-noite em ponto, é 00:00 ou 23:59, certo? Não existe 24. Né? A hora é 23:59 e depois se torna 0 hora do dia seguinte. Beleza? Então, se você colocou 0 hora, a data do óbito vai mudar de 23:59. Né? Isso aí faz diferença, né? Bastante. Mudou de um dia para o outro. Caso você não tenha o nome do pai na certidão de nascimento, no documento de identidade do paciente, você pode simplesmente passar um
traço. Então você vai passar um traço ali na parte do nome do pai, por exemplo, que é o mais comum de não haver. Então você vai, se você não tem acesso ao dado, você não tem registro desse dado, você pode colocar simplesmente um traço. Quanto à ocupação habitual, é importantíssimo que você seja específico. Então, evitar um termo genérico, né? Aposentado. Não, você não pode colocar aposentado, você precisa colocar a ocupação prévia do paciente. Então, você precisa colocar o que é que o paciente fazia e de forma mais específica possível. Por exemplo, médico. Não, não é só médico, é médico pediatra, médico cardiologista, médico clínico. E caso seja uma situação de um paciente que não foi identificado, e aí isso aí a gente vai ver muito mais com causas externas ou paciente que vai para SVO, mas caso chegou um paciente lá que o pessoal não conseguiu ter identificação, não tem nenhum documento, o paciente passou um tempo, você sabe qual foi a causa do óbito, mas não tem nenhum dado do paciente, ele pode ser como ainda não identificado, você vai colocar como pessoa não identificada. Isso é uma possibilidade, caso você não tenha o nome do paciente. Mas veja que isso termina sendo uma falha do registro, até de conseguir encontrar esses dados, né? E aí possivelmente isso aí dessa forma não vai ser preenchido por quem é plantonista, né? Então na emergência, nesse contexto aí, dificilmente você vai preencher como pessoa não identificada. Então aqui exemplos do que você pode preencher como profissão, né? Você pode colocar pedreiro, você pode colocar médico pediatra, né? Para ser específico. Do lar, então o paciente que a paciente que ela não tinha uma ocupação, mas ela era dona de casa, né? Muitas vezes acontece isso. Então, do lar é uma ocupação que você pode colocar sim. E aqui um exemplo de especificidade de uma situação que aconteceu comigo, né? O paciente, ele mexia com agrimensura, né? Fazia as medições lá com teodolito e tal. Então, isso aí é o técnico de agrimensura. Então, você às vezes precisa procurar o que é o nome da profissão. Então, isso aqui são exemplos de como você pode ser mais específico aqui nessa parte da ocupação. E é importante que você faça isso, seja bastante específico, para evitar um preenchimento superficial, né? Você ter esse controle epidemiológico, esse controle de vigilância de maneira adequada. Aqui a gente vai para o bloco 2 e para o bloco 3, que vai falar sobre a residência do paciente e o local de ocorrência do óbito. Então, nesse momento, é importante que você preencha os dados e aí, particularmente, confirme com a família o local da residência do falecido. Por quê? Porque isso aqui vai interferir no local do sepultamento. O local onde o paciente reside é onde o sistema público que resolve essa questão aí de cemitério e tudo, ele direciona o corpo, né, para ser sepultado. Então, muitas vezes o pessoal quer enterrar junto de outros familiares e aí o paciente morava em outra localidade. Então, algumas vezes o pessoal vai pedir para colocar em outro endereço que não está registrado em prontuário. Então, isso aí é uma coisa que pode acontecer. Então, é interessante que você questione a família do paciente ou alguma pessoa que trouxe o documento, que está trazendo informação, que você comunicou o óbito, que você questione. O local de residência era esse aqui e aí você pergunta do endereço. Porque isso aí pode, né, o pessoal pode pedir para modificar e colocar, não, coloque em tal lugar. Isso aí já aconteceu comigo e não é algo absurdo de acontecer, não. E aí, assim, o preenchimento dessa parte de residência não tem muito mistério, né? Você vai colocar a rua, o número, o complemento, o bairro, etc. Um endereço como outro qualquer. Com relação à ocorrência, você precisa especificar aonde foi que aconteceu, né? Hospital, outro estabelecimento de saúde, se foi uma clínica, algum outro serviço, né? Se foi domicílio, se for em via pública, e isso aí você não vai preencher, porque em via pública vai ser causa externa, ou vai para o SVO, né? Você não vai nunca marcar via pública, ou não deve, né? Outros e aldeia indígena, né? Enfim. Isso aí são situações muito específicas aí, que não é o mais comum para todo mundo. Mas, tipicamente, a gente vai marcar em hospital. E aí o estabelecimento, você vai colocar o nome do hospital, o endereço, né? E o endereço como outro qualquer, sem grandes mistérios. Qual a relevância disso aqui? A contabilidade do óbito, do sistema que faz a notificação dos óbitos, ele é da residência do paciente. Por quê? Porque se você fosse computar todos os óbitos, se você fosse somar todos os óbitos pela localidade, as taxas de mortalidade da região onde tivesse um hospital grande ou tivesse muito movimento, ia ser ridiculamente absurda comparada a óbitos de outros lugares. Então, o dado ele é a partir da residência do paciente. Então, essa aí é a importância desses dois dados, né? Onde a residência e a ocorrência. Beleza?
E aí, só a título de curiosidade, quando é via pública, você deve colocar ali também o local, tudo direitinho na parte da via pública, né? Então, um óbito por causa externa que foi preenchido no IML, que aconteceu em via pública, e o corpo foi levado para o hospital para ser direcionado para SVO, para IML, a ocorrência é via pública e se coloca o endereço do local da ocorrência, né, que foi atendida pelo serviço pré-hospitalar. Então, esse aí é o primeiro bloco de informações que você vai colocar: quem, quando e onde, né? Então, você vai falar sobre quem foi o paciente que foi a óbito, quando foi, né, data e hora, sobre o paciente, falando sobre profissão, escolaridade, tudo isso, e onde foi que aconteceu, tanto o local de ocorrência como aonde o paciente residia. No próximo vídeo, a gente vai tratar de um bloco que é um pouco mais específico para o pessoal que atende pediatria. Tá? E como é muito comum a gente trabalhar em emergências que atendem todos os pacientes, tanto pediatria como gestante, numa porta, né, uma emergência geral, é importante que você veja esse vídeo para você saber caso essa situação aconteça com você.